Os fundos imobiliários, eles estão caindo? Será que está na hora de comprar esses fundos imobiliários, uma oportunidade? Bom, eu sempre acho que sim, está na hora de comprar fundos imobiliários. Todo mês, se você conseguir comprar sempre, você vai criar um patrimônio para o longo prazo. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo aqui de hoje por que é uma excelente alternativa você pensar em comprar esses ativos aí em momentos de baixa, em momentos que eles estejam aí em uma certa queda. Mas eu deixo essa pergunta aqui, será que realmente estão caindo? Os fundos imobiliários estão em queda? Eu tenho visto muitas pessoas me perguntando, até um certo pânico, né, dos investidores nesse sentido, mas eu já te adianto que eu não concordo muito com essa tese. Sim, alguns fundos estão caindo, vou mostrar isso nesse vídeo de hoje, né, até a grande média dos fundos imobiliários, mas também existem outros que estão subindo, né, até já adianto aqui no começo para você que o mercado, o ciclo, o que está acontecendo agora? Bom, fundos de papéis crescendo, fundos de tijolos caindo de novo, a gente tem aí um novo lockdown, uma nova pandemia, parece que a gente voltou um ano para trás, né? Então isso tá fazendo preço no mercado, mas fica tranquilo que eu vou te explicar isso exatamente hoje e vou trazer como exemplo o maior fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores, que é o KNRI11, que é um fundo de lajes corporativas e também de galpões. Ele caiu muito aí nos últimos meses e aí eu vou usar ele como exemplo para você ver o que você deve fazer com os seus fundos imobiliários. Então já se inscreve aqui no canal. Ah, detalhe, hoje vai ter um sorteio do meu livro, tá bom? Faz tempo que eu não sorteava, então qualquer comentário que você deixar aqui embaixo, deixa o comentário aqui, na verdade, ó, fundos imobiliários, tá bom? Se você escrever aqui fundos imobiliários nos comentários, você vai concorrer a um livro meu que eu te envio pelo correio, sorteio domingo que vem lá no Instagram, beleza? Então deixa aqui nos comentários fundos imobiliários, ok? Então já vamos começar direto com o tira-teima dos FIIs para a gente saber se realmente os fundos estão em queda ou não. Olha só, peguei os números do ano e os fundos de tijolos, eles estão caindo menos 5,99% em 2001. Já os fundos de papéis estão subindo 2,54%. E o IFIX, que é a grande média aí dos principais fundos, que a gente pega tanto de papéis quanto os de tijolos, está numa queda aí em 2021 de menos 1,79%. Pessoal, a gente pensar que a grande média dos fundos imobiliários está caindo 1,79, não dá para a gente ficar desesperado e falar, nossa, os fundos imobiliários estão em queda, ficar tão preocupado assim. Esse FIX, né, ele mostra a diversificação da carteira. Você não vai ter todo o seu dinheiro ali só em fundos de papéis, por exemplo, nem só em fundos de tijolos, nem também tudo só em fundos imobiliários, né? É bom sempre ter essa diversificação porque você fica mais seguro. E é outro ponto importantíssimo é que a gente tem que ver também o patrimônio do fundo e mais, quanto que ele está pagando de dividendo. Então olha só esse número. Eu puxei esse gráfico aqui que tem uma comparação da rentabilidade dos fundos imobiliários com outros ativos. Então, olha que interessante, ó. O dividendo anualizado médio dos fundos de papéis está 9,5% ao ano. Olha que alto. O dos fundos de tijolos, um dividendo médio aí de 6,6%. Então é um valor bem alto, né? Então a gente não pode olhar só a cotação, quanto que está a variação da cota na bolsa, né? Você tem que olhar também para os dividendos. E por que está tão interessante assim investir nos fundos imobiliários? Se você comparar, por exemplo, o aluguel FIPZAP, aqui esse outro gráfico, ele mostra quanto que estaria se você tivesse um imóvel e alugasse para alguém. Ou seja, você estaria ganhando menos dinheiro do que se você tivesse só os dividendos ali dos fundos imobiliários. Por isso que os fundos imobiliários são tão interessantes mais do que o mundo físico. E comparando também com taxa Selic e com poupança, só o dividendo daqui também está mais alto. Ó. A taxa Selic anualizada aqui uma previsão de 4,25%, os dividendos estão mais altos e a poupança aí 3,5%, também os dividendos estão mais altos. Então tá bastante interessante investir em fundos imobiliários sim. Muita gente tem falado sobre esse aumento da taxa Selic, não vejo assim uma grande preocupação. Eu expliquei com bastante detalhes nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, mas isso já está precificado, né? Essa taxa Selic aí atual, que o Banco Central determina, não faz tanto preço nos fundos imobiliários. O que faz preço é a taxa DI futura, né? E já está precificado que no futuro a Selic vai estar 5, 6, até mais, né? Daqui a alguns anos. Então, se tiver nesse patamar, já está nos preços. Isso até explica um pouco por que os fundos imobiliários não decolaram aí no final de 2020, esse começo de 2021. Já está no preço. Sem contar que vários fundos imobiliários subiram também, né? Vou até colocar um ranking aí na tela para vocês acompanharem, mas ó, a gente tem alguns fundos. O que mais subiu esse ano, subiu 12,29%,
e se juntar com os dividendos, 16,43. Mas esse aqui é um fundo que é aquele pouco negociado. Você vê que tem esse B no finalzinho aqui, o BFI11B, quer dizer que ele é negociado no balcão, né? Então você dificilmente vai achar na sua corretora, no home broker para investir. Mas se a gente pegar os outros, ó, tem vários de papéis, né? O VGIR11, o HGCR11, o KNCR11. Então a gente vê vários fundos de papéis aí que foram bem. Por isso a gente não pode pensar simplesmente, ah, o fundo imobiliário está caindo. Não, alguns estão caindo, alguns estão subindo, é o ciclo do mercado. E aí eu vou pegar de exemplo agora o KNRI11, que é o maior fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores. Aí ele tem quase 4 bilhões de patrimônio nesse fundo. Dá só uma olhada o que aconteceu. Então se a gente pegar nos últimos 6 meses a cotação do KNRI11, ó, ele caiu mais ou menos 10,31%, tá? Nesse momento que eu gravo o vídeo. Só que se a gente pegar essa grande baixa que teve aqui no último mês, aí nos últimos dias, foi bem assustador, né? Muitos investidores viram essa queda aí de 10% em praticamente um mês e falam, poxa, o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, né? Então, basicamente, o KNRI, ele aqui exemplifica o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários como um todo. Por quê? O KNRI, ele é metade composto por lajes corporativas, escritórios, e metade por galpões de logística, né? Então, os galpões de logística, nesse momento, são os fundos de tijolos que mais aumentam. É um replay do começo da pandemia, né? Que as lajes corporativas, por causa do home office, começaram a ter esse momento de incerteza, o risco de uma certa vacância, né? Dos inquilinos saírem, e aí todo mundo fica preocupado e o preço cai. Enquanto isso, os galpões logísticos, por causa do aumento do e-commerce e tudo mais, os centros de distribuição, ele sobe. Então o KNRI, ele é um misto dos dois, né? Então por isso que ele estava vindo bem, né? Mostrando uma recuperação. Veio essa espécie de lockdown que a gente está vivendo agora, ele embicou para baixo de novo. Mas agora eu pergunto, será que é justo essa queda aí nesse curto prazo? A gente consegue estimar se um fundo imobiliário ele está caro ou barato por causa do preço sobre valor patrimonial. Então, olha só que interessante isso que eu vou te mostrar agora. Eu peguei aqui no relatório gerencial dele que diz que o valor patrimonial desse fundo deveria ser R$ 156,05. Lá na Bolsa de Valores hoje ele está R$ 148,72. O que isso quer dizer? Quer dizer que os imóveis, essa cesta de imóveis que faz parte desse fundo, deveria valer R$ 156. A cota deveria estar nesse valor para ser um preço justo. Então, se a cota está abaixo, a gente fala que esse P sobre VPA está abaixo de 1. Deve estar na casa aí de 0,94% agora. Quer dizer que o fundo imobiliário está barato. Por quê? Os imóveis aqui no mundo físico, eles são precificados num valor maior do que o que está na cota, que está sendo negociado ali na Bolsa de Valores. Então, se você gosta desse fundo imobiliário, é um momento de você aportar mais dinheiro lá, porque você está comprando um fundo que você gosta do portfólio de imóveis que ele tem por um preço mais baixo. Eu até peguei um outro dado aqui muito interessante para te mostrar, que é o histórico, né, desse preço sobre VPA, né, que é o ágio e deságio. Eu entrei nesse site aqui, que se chama The Capital Advisor, né, que mostra esse histórico do KNR11. O gráfico não está com uma resolução muito boa, mas dá para a gente entender. Em alguns momentos, o preço está caro, né, então se a gente for olhar lá atrás, em 2012, esse fundo imobiliário ele estava muito caro. O preço sobre valor patrimonial estava 1,7, quer dizer que ele estava 70% acima do valor que ele realmente vale. Então quem comprou nesse momento não ganhou dinheiro, né? Ganhou com os dividendos, mas perdeu muito no valor da cota. Em compensação, quem comprou em 2016, hoje está sorrindo à toa. Mas se a gente pegar aqui 2020, na época máxima da pandemia que a gente teve lá, março de 2020, estava muito barato. O preço sobre valor patrimonial estava próximo de 0,8. Então, comprar esse fundo imobiliário com preço sobre valor patrimonial aí de 0,9 é vantajoso para quem confia, para quem acredita nesse fundo, entendeu? Porque se você vê esse número aí mais para baixo, poxa, sinal de alerta, né? Pode ser que esse fundo imobiliário esteja com problema. E aí você tem que analisar os ativos, os imóveis desse fundo, tá bom? Por quê? A cota na Bolsa de Valores tem um pouco de especulação, né? Essa parte do home office, por exemplo. Será que todos os imóveis serão realmente entregues? Será que todo mundo vai começar a viver como home office? Muitas pessoas já ficam um pouco preocupadas e falam assim, olha, eu vou tirar meu dinheiro desse fundo imobiliário aqui de lajes corporativas, por exemplo, e vou comprar um fundo de papel.
Aliás, cuidado, hein? Tem muito fundo de papel que está pagando bem, mas ele está muito caro. Esse preço sobre valor patrimonial aí está na casa de 1,4, 1,5. Eu acho temerário. Eu até expliquei um pouco mais sobre isso nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E aqui no relatório gerencial tem informações importantíssimas. Olha só, acompanha aqui comigo. A vacância desse fundo ele está em 6,54%, ou seja, 6,5% de toda a área bruta ali, locável, está vaga. Tá? Então, se você for pensar, não é uma vacância tão alta assim, né? Se você tiver... Vacância é espaço vago, né? É escritório que não está sendo alugado. Então, se está abaixo de 10% essa vacância aí, até é aceitável, ainda mais no momento de tanta crise que a gente está vivendo. E outro ponto importantíssimo que a gente consegue ver aqui no relatório também é que tem uma certa diversificação por estados, né? Todos os imóveis são aqui na região sudeste, então uma parte de São Paulo, uma parte de Rio de Janeiro, uma parte de Minas Gerais, e 51% é logística e 48,84% é escritório. E aí eu peguei uma informação que eu estava lendo uma matéria sobre o fundo, que o portfólio, que essa divisão por estado, ela explica muita coisa também, né? Qual que é, segundo a gestão do fundo, o principal problema aí na vacância do fundo? São esses imóveis no Rio de Janeiro, tá? Os imóveis no Rio de Janeiro estão um pouco mais preocupantes, enquanto esses imóveis aqui em São Paulo, eles não estão tão preocupados assim. Eu até puxei um outro estudo falando sobre o cenário das lajes corporativas, dos escritórios, que são classe A, né? Classe A ou AAA, como por exemplo, vários imóveis aqui do KNRI. Olha só, acompanha esse estudo aqui para você ver que não é tudo home office e acabou, vamos vender laje corporativa não. Dá só uma olhada. Olha que interessante. O estoque de imóveis tá mais ou menos parecido com os anos anteriores. O que é esse estoque? É quantos imóveis tem disponível, quantos escritórios tem disponíveis, né? Nesse setor premium aí, classe A. E aí o que é interessante? Em 2020, mesmo com pandemia, o estoque aumentou. Tá? Isso quer dizer que as incorporações conseguiram perceber que há sim uma demanda, né? E a gente consegue ver também aqui por esse gráfico da absorção líquida, né? Então, de 134 mil metros quadrados aí que foram construídos, 71.500 foram absorvidos, ou seja, o mercado quis, tá? Então, isso mostra que a vacância está próxima dos anos anteriores, ok? E o preço ele até aumentou um pouco, né? De R$ 84,00 aqui o metro quadrado foi para 88. Então mostra que esse mercado aí premium, principalmente nas regiões mais desenvolvidas de São Paulo, estão aquecidas, tá? Então esses escritórios eles vão continuar crescendo segundo esse estudo, segundo esses números que estão aqui. É óbvio que um fundo imobiliário como o KNR11, por exemplo, que ele é muito diversificado, alguns imóveis vão bem, alguns imóveis vão mal, mas é importantíssimo você entender que você está comprando os imóveis que estão nesse fundo. E aí, se o preço sobre valor patrimonial estiver mais baixo do que né, estiver barato, e aí você gosta do fundo, aí você deve comprar, tá? Óbvio que se você tiver dinheiro também. Então você tem que sempre pensar em qual fundo imobiliário você gosta, em quais imóveis, tá? Que você acredita ou não. E é óbvio que tudo que eu falei aqui não é uma recomendação de compra, mas sim para você entender que investir em fundos imobiliários é interessante, pesquisar um pouquinho mais sobre o mercado também. Então deixa aqui nos comentários a palavra fundos imobiliários, que você vai concorrer ao meu livro domingo que vem lá no Instagram, beleza? E dá uma olhada também nesses outros vídeos que a gente separou para você assistir. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time.